Boa tarde a todos. Quero pedir desculpas por falar de máscara, mas eu devo confessar que eu nunca tirei a máscara. Eu já levanto de manhã, tomo banho, boto a meia e boto a máscara. Para mim é a mesma coisa, eu me acostumei tanto com a máscara, que agora parece que eu tenho que colocar de novo, não é, Sofia? Mas eu nunca tirei. Até porque eu vou precisar, eu acho, de uns 2 anos de terapia para tirar a máscara. Como eu tive a Covid logo no início, eu fui apressado, eu acho que eu fui o 3º ou 4º em Porto Alegre a ter Covid, em março de 2020. E aí eu fiquei completamente traumatizado. Então eu continuo de máscara. Eu sei que as pessoas até acham assim meio estranho, meio bizarro, mas a gente se acostuma totalmente. Então eu queria agradecer ao pessoal do Sindijus, ao Fabiano, ao Geraldino, pelo convite. Fiquei muito feliz, parabéns ao sindicato pelo aniversário. É uma alegria ver aqui tantas pessoas conhecidas, Pedro Ruas aqui na frente. E realmente um momento assim de alegria de poder conversar um pouquinho com vocês. Eu vou resumir a minha estranheza em relação ao que está acontecendo no Brasil, contando para vocês uma conversa que eu ouvi há 2 dias saindo da Feira do Livro. Vocês vão até desconfiar que eu estou mentindo, mas é verdade. Eu estava saindo da feira quando eu ouvi um cara dizer para outro que estava de camisa da seleção brasileira, dizer o seguinte, ele falou bem assim, parem com essa merda de tentar um golpe. E o outro respondeu, é nosso direito, nós estamos numa democracia, não? Então, eu acho que essa é a síntese da nossa situação. Quando estar numa democracia justifica defender um golpe de Estado. Ontem eu fui a Antônio Prado, eu estava preocupado que tivesse muitos bloqueios não, porque eu sabia que já não tinha, mas enfim, pessoas à beira das estradas, acampamentos. Olha, eu vi 2, só 2 caminhões parados à beira da estrada, o pessoal agitando tristemente uma bandeirinha amarela. Então me parece que o pessoal já começa a enfiar a viola no saco, ainda que hoje mesmo o Ministério da Defesa disse que na quarta-feira vai publicar o seu relatório sobre a inspeção das urnas. Eu acho que eles podiam ter publicado hoje, porque obviamente eles já sabem o que eles têm para dizer, e o que eles têm para dizer é nada. O que eles vão poder dizer? A não ser, é claro, que eles decidam que todas as eleições, inclusive em São Paulo, tiveram alguma fraude. Então me parece que não tem absolutamente nada, mas por alguma razão que a gente não consegue entender, eles continuam alimentando essa fervura. É um momento esquisito do Brasil. Eu confesso que as comparações históricas, com 54, com 64, com todos os momentos de crise no Brasil, elas não batem completamente. E por uma razão, em outros momentos, assim, paradigmáticos de crise, havia um certo constrangimento, e às vezes até de parte da direita, em se apresentar como direita, ou pelo menos como extrema-direita. E agora um orgulho de ser de extrema-direita. Então esse é um fato interessante e novo, e há também uma mistura muito forte com religião, que a gente não via há muito tempo, e principalmente com os evangélicos, que é uma novidade absoluta. Nós já tivemos mistura com a religião católica, agora é outra situação. Então a primeira constatação que eu faço é a seguinte, bom, estamos aliviados, nós estamos vendo luz no fim do túnel, o sufoco passou, vai começar um novo tempo, o mundo já está nos olhando, saudando, fazendo convites, mas também é preciso dizer o seguinte, o bolsonarismo não vai desaparecer. Ele vai ficar aí e vai ser preciso aprender a lidar com ele. Porque mesmo que o Bolsonaro esteja agora um pouco assim, brocochó, não queira falar com ninguém, dizem até que finalmente ele compreendeu que precisava de home office, mas um pouco tarde. Então, o Bolsonaro poderá até ser preso, esperemos que sim, seria uma boa coisa. Agora, o bolsonarismo vai continuar, porque 58 milhões de votos dá o poder eleitoral
um capital eleitoral muito grande. E a gente sabe que esses momentos assim, de abatimento, eles passam. Então, daqui a pouquinho, começa a se reorganizar e a tentar explorar esse capital. Então, o fato de se ter a tão desejada vitória agora, não poderá significar que dá para relaxar. Porque os próximos tempos serão bem complexos. Primeiro, porque, obviamente, o Lula não poderá cometer nenhum erro. O menor deslize estará sob o escrutínio de todo mundo. Qualquer erro será explorado de uma maneira jamais vista. E, é claro, as expectativas são muito grandes, de todos nós. E, é claro, quando as expectativas são muito grandes, parte delas não será satisfeita. Bom, se eu disser para vocês assim, as minhas expectativas, eu tenho esperança que uma seja atendida, a outra não tenho nenhuma esperança, embora considerasse justa. São, por exemplo, as reformas. Eu espero que o governo Lula reveja a reforma trabalhista. Se não mexer na reforma trabalhista, vai ser uma grande decepção. É claro, talvez vocês digam, mas que momento para falar isso? Estamos ainda comemorando, vamos esperar que dê tudo certo. Mas é também um momento em que as pessoas estão acreditando. Acho que a reforma trabalhista foi uma das piores coisas já acontecidas, em todos os sentidos, até mesmo a possibilidade de ir à justiça reclamar alguma coisa. Eu notei que tem vários amigos que estão na justiça contra meios de comunicação, por exemplo. E há uma grande preocupação em relação à possibilidade de perder e ter de pagar. O que inibe enormemente. E já começa lá pelos valores. Antes eram estabelecidos valores gigantescos. E agora não. Todo mundo coloca os valores bem pequenininhos, que de certa maneira nem justificariam ir à justiça, então simplesmente perder. Bom, você está perdendo, então, e vai pagar só por uma quantia pequena. Então, a reforma trabalhista, eu acho que é uma expectativa de todo mundo. Todo mundo, só dos empresários, de todo mundo que é trabalhador, de que seja revisto. A outra parte que eu digo que eu não tenho esperança, mas que deveria ser revista, é a reforma previdenciária. Eu nunca vou esquecer que, um dia antes de aprovada a reforma da aposentadoria, no Esfera Pública, ainda lá na Rádio Bahia, eu disse o seguinte: olha, a mim, na época, 2019, me faltavam 4 anos para a aposentadoria. No outro dia eles aprovaram. Eu dormi faltando 4 anos e acordei faltando 7. Então é alguma coisa assim, que quando a gente tem 30 anos, a gente diz, não, mas não é muita diferença. Mas quando a gente está se aproximando da aposentadoria, faz uma diferença enorme. Mas eu, sinceramente, não acredito que nesse tipo de coisa se vá mexer. Ainda que me pareça que a idade de 65 anos é uma idade cruel. É uma idade cruel. Boa parte das pessoas, ou não chega aos 65 anos, ou chega ao quebrado, e é só dificuldade. Então, um governo de esquerda, se tivesse as condições reais para fazer algo mais forte, deveria rever. Mas é claro que o nosso sistema, eu estava conversando com o pessoal antes de entrar aqui, é um sistema, esse presidencialismo de coalizão, é um sistema muito ruim, porque ele obriga a ter de fazer composições, que são composições que têm sempre algum custo e que colocam o presidente da República nas mãos de um Congresso que, como a gente sabe no caso brasileiro, não é um Congresso o mais respeitável possível. O ideal seria que o presidente tivesse realmente uma maioria, ou estivesse próximo disso. Mas nós sabemos que é uma situação inexistente, é muito longe. Então vai precisar compor muito. Bem, a gente diz assim, de brincadeira, bom, desta vez vai ser preciso compor da maneira mais transparente possível, porque nenhuma falha é permitida. E eu acho que um dia, não agora, mas daqui a uns 50 anos, vai ser preciso fazer uma estátua para aquele hacker, o Delgado, o vermelho. Se o Lula pôde se candidatar e a presidente da República, eu diria que é graças ao trabalho daquele hacker.
Não, o pessoal fala assim, brilhante o trabalho do Cristiano Zanin, o advogado do Lula, contra tudo e contra todos, manteve a sua estratégia, mas sem a vaza-jato, nenhuma estratégia daria certo. A opinião pública foi modificada do jornalista, do STF, a opinião da ministra Carmen Lúcia foi mudada por aquele hacker. Então, aquele hacker, ele mudou a história do Brasil. Está certo. Isso é um elemento, vamos estar aqui numa monocausalidade. Isso é isso. Então, o que eu queria dizer? O Brasil está vivendo um momento especial, quase inacreditável. Muita gente pensava, não será possível, na última hora vai falhar, e deu certo. Mas deu certo a um custo bastante alto, porque a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro acabou sendo, na verdade, muito pequena. Tem duas maneiras de olhar, pode dizer 2 milhões. 2 milhões é um número grande, mas, por outro lado, percentuais é quase nada. Pois é. Então, tudo isso é preocupante, até porque a gente viu em alguns estados brasileiros, como o Rio Grande do Sul, Bolsonaro teve uma vantagem inquietante. O que nos leva a perguntar o tempo inteiro, o que aconteceu, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu fui à Serra e eu fiquei impressionado. A Serra, que já foi muito mais dividida, a Serra Gaúcha hoje é bolsonarista. Nova Pátria é a cidade mais bolsonarista do país. Em Antônio Prado teve 80% de votos para o Bolsonaro. Antônio Prado, por exemplo, tem um prefeito do MDB, mas lá eles ficaram com o Onix e com o Bolsonaro. Então, vejam, há alguma coisa que precisa ainda ser muito analisada, muito examinada. Onde foi que, de algum modo, o Brasil se perdeu? Porque todo tempo a gente se diz assim, por que os empresários estão tão indignados com a volta do Lula? Por que eles estão sendo tão dispostos a embarcar em qualquer aventura golpista? Porque todo mundo sabe que o empresariado brasileiro se deu muito bem durante os governos do Lula. Eles não podem dizer que eles não ganharam dinheiro durante o governo do Lula. Desde os governos do PT, eles ganharam bastante, eles ganharam muito. Então, de repente chega um cara, tosco, grosso, como todos nós sabemos, limitado intelectualmente, tudo que a gente imagina, e consegue catalisar parte da população e é o objeto de uma grande paixão. Por quê? De repente as pessoas descobriram assim, mas é com ele que a gente se identifica, é ele que nos representa de fato, ele tem a nossa cara. Outro dia me ligou um repórter da Folha de São Paulo e perguntou: o senhor acha que o Brasil tem 58 milhões de reacionários? Eu acho. Tanto tem que votaram no Bolsonaro. Por que razão teriam votado no Bolsonaro se não são assim tão reacionários? Não, mas não é possível que o Brasil tenha uma fatia tão grande de reacionários. Deve ser outra coisa. Deve ser antipetismo. Pode ser, mas de maneira geral, o antipetismo ele se desconstituiu bastante nos últimos 4 anos. Nós não passamos novamente pela situação de 2018. Então, a minha análise é o seguinte: 2 elementos contaram muito para o crescimento do Bolsonaro. Um foi o apoio dos evangélicos em função das pautas comportamentais. Tudo isso que parece quase assim uma coisa de ficção, a ameaça comunista, o banheiro unissex, a ideologia de gênero, tudo isso convence muitas pessoas. Realmente convence. Um médico amigo meu estava em São Paulo hoje, pegou um táxi em São Paulo, e o motorista disse para ele o seguinte: olha, o senhor está vendo o que está acontecendo? Disse: o que está acontecendo? Olha, o Maduro soltou lá todos os presos para virem ao Brasil combater o avanço comunista. As pessoas acreditam nisso. Um colega me pediu para ouvir um áudio como jornalista, e era um áudio lá do primeiro turno, que dizia o seguinte: que os russos, em associação com o TSE,
estavam fraudando a eleição e que o Exército tinha invadido a tal sala secreta e interrompido a fraude, pegando o ministro Alexandre de Moraes com a boca na botija da fraude. E ele me disse que isso é uma denúncia importantíssima. Eu procurei algum argumento e disse, mas vamos tentar pensar com alguma lógica, se de fato houve essa associação entre os russos e o Alexandre de Moraes, ainda que eu tenha a impressão de que os russos talvez não estivessem nessa parada, mas enfim, se isso aconteceu, pegaram o Alexandre de Moraes com a boca na botija, por que não prenderam o Alexandre de Moraes? Por que não prenderam? E por que não denunciaram? E por que não saiu em nenhum veículo? Por que não saiu? Sei lá, na Jovem Pan? Não foi entregue para a Jovem Pan imediatamente. Então, eu falei do primeiro fator, que eu acho que mudou muito nesses últimos anos, a exploração, a manipulação da fé das pessoas, não só das pessoas mais simples, mas de vários estratos sociais, e por outro lado, como sempre, parte da mídia que teve muita força nisso. Vários veículos com muita potência. A gente sempre costuma pensar na Rede Globo. E a Rede Globo, nos últimos tempos, fez um jornalismo que eu chamaria de jornalismo decente. Agora, se a gente for pensar em todo o papel desempenhado pela Record, pelo SBT, pela Band, pela Jovem Pan, foi uma lavagem cerebral jamais vista. Olha, eu tenho estudado ao longo da vida os meios de comunicação no Brasil. Eu nunca vi os meios de comunicação fazendo uma campanha permanente, 24 horas por dia, tão escancarada, tão sem qualquer constrangimento. Mídia é assim, a gente sabe como funciona. As empresas têm seus proprietários, têm interesses econômicos, etc. Quem é criança para imaginar que não seja assim. Mas, ao mesmo tempo, a mídia vende um produto e ela depende de alguns elementos para continuar vendendo seu produto. O principal é a chamada credibilidade. Se perde a credibilidade, não consegue mais vender aquele produto. É como estar vendendo, sei lá, iogurte estragado. As pessoas vão perceber e não vão comprar mais. Então tem uma espécie assim, de dialógica do elemento midiático, que é, ao mesmo tempo, ter uma ideologia, ter interesses e, no entanto, conseguir manter um certo equilíbrio com pluralismo para conseguir manter a credibilidade. Quando não tem isso, aí se está numa situação extraordinária. Normalmente isso faz com que o veículo perca economicamente. Neste caso, os veículos fizeram escolhas abertas, escancaradas, e funcionou. E funcionou porque nós estamos num novo momento, inclusive tecnológico, de mídia. Passou a ser uma escolha de nicho. O que nós vamos fazer? Vamos ter um veículo de extrema-direita, porque há um público de extrema-direita ávido de veículos que tenham esse comportamento. Mas ávido exatamente de quê? De um outro olhar? De uma outra possibilidade? Não. Ávidos de mentiras. Porque não era só a defesa de um ponto de vista, era a possibilidade de mentir escancaradamente, a ponto que se passou a falar em censura, quando quem trabalha em rádio, principalmente, sabe que em época de eleição é muito difícil fazer rádio, porque precisam ficar ali medindo segundo, minuto. Tem 5 minutos para o Pedro, e tem 3 minutos de 40 para o adversário de Pedro. Vou me incomodar, vai ter reclamação, a direção vai dizer que vocês não estão agindo corretamente, vai ter multa, vai ter não sei o quê. É o tempo inteiro, é quase assim, uma paranoia. Todo o tempo, medido, quase como uma regra. Mas desta vez não. Se queria que um veículo, no caso a Jovem Pan, pudesse fazer propaganda de um candidato,
sem dar espaço ao outro. Então me parece que a coisa começou realmente a mudar, o caldo a entornar, quando a ideia de pluralismo, que de alguma maneira se mantinha na imprensa brasileira, com altos e baixos, com desequilíbrios maiores ou menores, quando a ideia de pluralismo foi colocada de lado. Aí não precisava mais. A ideia era, nós não queremos mais ouvir a esquerda. Precisa tirar a esquerda do ar. Precisa tirar a esquerda das páginas. Precisa invisibilizar a esquerda. E no início, isso era mais ou menos assim, dito, sugerido. E daqui a pouco, isso era uma ordem. Não queremos mais ninguém de esquerda aqui. E aí, como é que faz jornalismo se não é mais possível praticar as regras do jornalismo? Regras do jornalismo, evidentemente, no sistema capitalista, mas é onde nós estamos. A regra do jornalismo é: nós vamos ouvir todos os lados. E claro, alguém vai dizer, mas há sempre uma maneira de favorecer um lado ou outro. Claro que é. Mas há também, muitas vezes, uma outra ideia que me parece a mais interessante, que é: e se nós realmente tratarmos o nosso produto como produto? Ou seja, nós vamos vender pluralismo, nós vamos vender equilíbrio, nós vamos vender apurações rigorosas, nós vamos fazer com que o público entenda que aqui todos vão falar e que essa é a nossa mercadoria. Credibilidade, verdade, pluralismo, capacidade de ouvir todos os lados. Mas isso desapareceu. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, as pessoas até me perguntam, porque eu trabalhei muitos anos em rádio, as pessoas me perguntam, não vai voltar para a rádio? Eu digo, eu acho que não. Porque em Porto Alegre a situação atual é a seguinte: em rádio só tem duas possibilidades, só duas. Ou a pessoa faz um esforço e esconde bem a sua posição, ou não tem, porque embora muita gente ache que não, existem pessoas que não têm, tem pessoas que não torcem para o Internacional nem para o Grêmio, tem pessoas que não estão nem aí para o Bolsonaro ou para o Lula. Bem, isso existe. E as pessoas são, de certa maneira, até treinadas no jornalismo para isso. Agora, se a pessoa se deixar marcar pelo fato ou pela ideia de que ela tem um lado, por exemplo, de esquerda, é morte certa. Morte certa. No Rio Grande do Sul, só tem programa em rádio quem for de direita, ou esconder o seu pensamento. De outra maneira, não. Se vocês me perguntarem se a gente podia fazer um exercício junto, se vocês me perguntarem, pode citar 10 pessoas de direita ou extrema-direita um programa de rádio do Rio Grande do Sul, eu cito. Vamos citar, não tinha que ser elegante. Eu poderia citar. Mas se vocês me pedirem para citar duas de esquerda, com posição assumida, em rádios do Rio Grande do Sul, eu não saberia citar nenhum. Eu sei citar pessoas, gráficas neutras, e sei citar 10, 20 de direita ou de extrema-direita, mas não sei citar nenhum de esquerda. Aberto, escancarado, assumido. E não estou dizendo que eu era de esquerda, eu não sou. Eu sou o tipo que sempre acreditou que fazia jornalismo pluralista. Eu gostava de receber o Pedro, receber a Sofia, receber o Nelson Marquesan, todo mundo ia lá no programa que a gente fazia. Todo mundo. Por que eu estou falando disso agora? Porque eu acho que o ponto de virada foi aí, não no meu caso específico, mas no Brasil de maneira geral. Eu faço parte de um fenômeno que atingiu o Brasil de maneira geral. Aquele momento em que a ideia de pluralismo passou a ser vista como uma concessão, não à esquerda, mas uma concessão ao comunismo. E quando esse tipo de linguagem, que parecia bizarra, prosaica, infantil, estriônica, quando esse tipo de linguagem passou a ser levada a sério, alguma coisa tinha acontecido. E nós não nos demos conta na hora. Só depois, olhando para trás, a gente começou a perceber que não estava levando a sério algo que estava fazendo uma lavagem cerebral na população brasileira. Esse negócio de
desconfiar das urnas eletrônicas, eu passei, sei lá, 10 anos em rádio ouvindo isso, todos os dias. Eu ria. Eu achava que nunca ninguém levaria isso a sério. Eu achava que era só uma coisa para encher linguiça, para brincar, para provocar. Não achava que alguém realmente pudesse usar isso politicamente, levar a sério. E de repente era muito sério. Então, para não me alongar, eu acho que esse é o momento de pensar realmente o que vem pela frente, e feita a festa, feita a comemoração, é preciso se preparar para grandes batalhas. Por exemplo, como é que Lula vai conseguir uma maioria no Congresso? A gente sabe que a maioria no Congresso passa, por exemplo, pelo Centrão. Como é que vai fazer? Depois, como é que se vai colocar na mesa as grandes reformas que precisam ser feitas e principalmente as grandes reformas que precisam ser desfeitas? Porque também não dá para pensar assim, bem, os caras já fizeram um serviço sujo, a gente fica quietinho e deixa correr. Há, de fato, expectativa, há desejo de que algo mude, a cobrança será feita. E por tem políticos aqui, os políticos sabem que 4 anos passam rápido. A gente pode pensar que não, mas passa rapidinho. Então daqui a pouquinho está batendo a porta. E aí começam as cobranças. Não só das promessas explícitas, mas também das promessas implícitas. E aí bate o desespero. Vocês assim, posso assustar vocês dizendo assim, vocês já imaginaram se o governo não sai tão bem quanto a gente espera e o Bolsonaro é candidato de novo daqui a 4 anos? Vocês já pensaram em passar tudo de novo? Pois é, tudo. Trump vem na frente. Então, eu acredito que o Brasil precisa fazer uma importante lição de casa. De ser realmente atento ao que está acontecendo, a começar pela relação política. E depois, os partidos políticos, a esquerda principalmente, vai precisar encontrar um meio de conversar com os evangélicos. Porque os evangélicos, eles vão cada vez mais ser determinantes nas eleições. Eles vão decidir cada vez mais nas eleições. Então, ou se vai conseguir ter um bom diálogo com evangélicos e ter evangélicos progressistas e eliminar todos esses fantasmas de ordem sexual e não sei o que mais, ou então é só uma questão de adiar e daqui a pouco se vai entregar o poder a uma, digamos assim, a uma conspiração de ultradireita. Isso está batendo na porta de toda parte. A França vem arranhando há muito tempo a possibilidade de uma eleição da extrema-direita lá, da Marine Le Pen. E eu estava conversando com um sociólogo francês, estava dizendo o seguinte: o perigo na França hoje nem é a Marine Le Pen, está mais ou menos assim focado. Tem uma moça chamada Marine Maréchal, que digamos assim, vai ultrapassar a Marine Le Pen com uma linguagem mais nova, com uma maior capacidade de uso de redes sociais, que vai ser o grande perigo. Então, a direita, a extrema-direita está batendo em alguns lugares, já se avançou, e outros está batendo a porta. E nós precisamos evitar isso, porque a gente sabe o que isso representa. Mas para isso vai ser realmente necessário cada vez mais, a meu ver, apostar em frentes. Eu fiquei muito contente, o Pedro está aqui, eu fiquei muito contente quando finalmente saiu essa composição do Nil do Sol, do Nil do PP, e acho que cada vez mais vai ser preciso fazer coisas assim. Posso estar frustrando algumas pessoas ao dizer isso, mas eu acho que a nossa época exige tolerância, negociação, composições programáticas. Porto Alegre, por exemplo, está vivendo um momento que exige uma ação pluralista. Por exemplo, eu sou morador de Bonfim, vou à Redenção quase todo dia e estou preocupadíssimo, porque a Redenção já não é mais o que ela era. A Redenção, qualquer pessoa vai no domingo e a Redenção vai a uma
estacionamento. É carro para todo lado, em cima do parque. O Sebastião, não sei o que deu na cabeça dele, ele quer, porque quer entregar para a iniciativa privada. Aí a gente pode se perguntar sobre por quê, para quê? Eu tenho tentado entender, vou dizer para vocês assim, sempre tive simpatias pelo Sebastião Melo, eu acho uma pessoa agradável de conversar. Quando ele ficou sem cargo, a gente não convidava muito na esfera pública. Ele era bom de conversa, ele era disponível e era muito simpático com a gente. Então, sempre convidamos muito. Eu acho, minha hipótese, que o tempo fora do poder afetou o Sebastião, fez com que ele ficasse assim, temeroso de uma nova época de ostracismo. E daí, a meu ver, ele pensou assim: bom, o espaço da esquerda não posso ocupar porque já está ocupado. Então, só me resta ocupar plenamente o espaço da direita. E aí, esse momento hiperprivatista, hiperbolsonarista, e que está resultando em alguma coisa assustadora. Porque não parece mais ser aquela pessoa. Talvez eu não conheça suficientemente o Sebastião, apesar de ter convivido com ele em programa de rádio durante 10 anos. Eu achava que eu conhecia um pouco, sou amigo, íntimo, frequento a casa, mas achava que eu conhecia. Esse prefeito que está aí não é aquele homem que ia lá no Esfera Pública. É outro. Por quê? Então, tudo isso faz com que a gente precise encarar a política como alguma coisa de muita proximidade. Cuidar do parque da gente, cuidar da cidade da gente e cuidar de alguns valores que, para mim, sem eles, aí tudo se perde. Eu diria que o primeiro valor se chama pluralismo. Quando eu não tiver mais paciência para escutar aquele que pensa diferente de mim, já não há mais nada a fazer. A democracia já se perdeu. A democracia é um grande valor. Eu, a cada dia, sei lá, pela idade que avança, penso que o grande bem que nós temos a proteger é a democracia. É claro que a democracia que nós temos pode ser aperfeiçoada, melhorada, qualificada, do ponto de vista econômico, da igualdade social, de tudo que se queira. Mas o pouco que se tem não se pode perder. E nós vamos continuar, pelos próximos anos, ameaçados de perder. Porque isso que está na rua e que se expressa nessa anedota que eu contei para vocês, vai continuar. As pessoas vão continuar nas ruas achando que elas têm direito de pedir um golpe, porque nós estamos numa democracia. Até o momento em que não estaremos mais. Eu espero que esse momento não chegue. Mas vai depender de tudo que todos nós vamos fazer. Inclusive da nossa capacidade de nos agarrarmos às nossas ideias, mas também da nossa capacidade de estender a mão para outros que não são assim tão iguais a nós. Enfim, no momento da festa, eu queria dizer o seguinte, para terminar. Eu acho que é o momento também de pensar com muita calma o que nós queremos para o futuro. Eu, dentro de 4 anos, quero, se surgir uma oportunidade como essa, dizer assim: puxa, ainda bem que o governo do Lula modificou a reforma trabalhista. Se fizer isso, já vai ter feito bastante. Se nem tentar, terá em mim um decepcionado. Muito obrigado.